E aí, moçada, tudo bem? Vamos hoje para uma questão que normalmente aparece em provas que envolve o BR Office Calc e o Excel. Então eu vou ter uma sequência agora dessas questões para falar de funções. Eu vou estar usando uma tabela para que eu possa estar falando ao mesmo tempo de Excel e Calc sem necessariamente estar usando um aplicativo, tá? Estou em uma tabela. Eu já fiz aqui uma matriz para que a gente possa usar como exemplo para algumas situações, para algumas funções, na verdade. Então eu tenho aqui funcionários com o seu respectivo número de crachá, o nome deles, salários, comissão, prêmio e bônus. Então suponha que o gerente comercial pedisse para que eu fizesse para ele uma tabela que possibilitasse para ele a busca desses valores sem ter que necessariamente ficar procurando na tabela. Então ele gostaria simplesmente de colocar o número do funcionário aqui nessa célula, que nesse caso aqui é a célula B11, quer dizer, a célula que está na coluna B na linha 11, e ele gostaria que aqui imediatamente aparecesse o nome, o salário, a comissão, prêmio e bônus. Para isso eu vou usar a função PROC-V, que é o objeto do estudo nosso nesse vídeo. PROC-V é procure na vertical. Então a sintaxe dessa função, a ideia dela é procurar por um valor, nesse caso aqui, procurar por um valor que fica na vertical. Então procurar por qual valor? Procurar pelo valor que eu vou colocar aqui na célula B11, nesse caso aqui 29, procurar por dentro de um intervalo de células compreendido entre A2 e F9. Então essa região é que vai ser o objeto da busca, mas é para que a busca por esse valor de B11 seja feita na coluna mais à esquerda. Então no caso desse intervalo de A2 até F9, a busca é para ser feita aqui, na primeira coluna, que é a coluna mais à esquerda. Então procure 29 dentro da coluna A e retorne o valor encontrado respectivamente na mesma linha de uma coluna que eu vou especificar aqui, nesse terceiro elemento. Então vamos lá, vamos retomar isso que parece que está um pouco confuso. Eu tenho o valor em B11, tenho um intervalo de células, esse valor vai ser procurado na primeira coluna desse intervalo de células. E o valor que vai retornar será o valor encontrado na mesma linha da coluna que vai ser especificado aqui no terceiro elemento. Então no caso aqui, 2. Então coluna 1, coluna 2. Então se eu der um Enter aqui, Marcos Alves, ele encontrou 29, o valor respectivo ao 29 na segunda coluna é Marcos Alves. Então você observa que aqui no salário foi feita a mesma coisa. Procure na vertical o valor encontrado aqui em B11, dentro do mesmo intervalo de célula, na primeira coluna, na coluna A. Então se encontrou aqui no 29 o funcionário Marcos Alves, mas eu quero o valor, o mesmo valor, o valor respectivo nessa mesma linha, mas na terceira coluna. Então aqui, 1362. Então se eu der um Enter aqui, 1362. E foi feito sucessivamente esse mesmo processo em cada uma dessas células. Então vamos repetir aqui só na última. O bônus, o valor que estiver aqui na B11, dentro do intervalo de A2 até F9, procura-se esse valor de B11 na primeira coluna desse intervalo de células e me retorna o valor encontrado na coluna que eu especifiquei aqui, no caso a sexta coluna, na mesma linha desse valor de B11. Então encontrou 29, por favor me dê aqui o valor na sexta coluna, nesse caso 14,90. Ok? Então essa função PROC-V pode ser utilizada tanto no Calc quanto no Excel. Espero que você tenha compreendido. Meu nome é Adalberto Pinto e a gente se vê num outro vídeo. Um abraço.